dos Evangelhos por Emmanuel. E lá adiante nós encontramos esse texto, a regra áurea, que na verdade vem uma sequência de títulos. A regra áurea, o tempo da regra e o próximo. Ou seja, ele nos traz, é uma coletânea das mensagens de Emmanuel em vários livros e que foram fechados nesses volumes para fazer a sequência. Esse, no caso, é o Evangelho segundo os comentários dos Evangelhos segundo Mateus. E quando ele versa sobre esta questão da regra áurea, ali no livro está a indicação de quais livros especificamente foram extraídos os textos. E foi colocado aqui em três textos sobre o mesmo tema, em que o primeiro, ele faz esse levantamento de qual é a regra áurea e como ela chegou até nós. No segundo momento, ele vai nos mostrar o tempo de aplicação desta regra, fechando no terceiro texto, a quem é o próximo. Os Evangelhos de Mateus nos trazem, vamos achar ele aqui mais adiante. Devia ter colocado ele no início, né? Aqui no final do primeiro texto. Conforme foi feita a leitura. O segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás a teu Deus. O primeiro, amarás a teu Deus. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus, capítulo 22, item 29. Então, nos Evangelhos por Emmanuel, a regra áurea. A regra áurea está presente entre nós de todos os tempos, muito antes de Jesus. Se nós a conhecemos através do Mestre, ela já está presente entre nós pelos seus prepostos, trazida por embaixadores da sua sabedoria, que vieram já preparando os caminhos e nos mostrando qual é a regra áurea. Porém, era transmitido com maior ou menor exemplificação, cada um fazendo nos limites das suas possibilidades, que nem sempre se conseguiram fazer esse exercício de forma mais completa, essa exemplificação desta regra, daquilo a que se propõe, a que nos chama esta regra. Diziam, por exemplo, os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Está no mesmo sentido. Afirmavam os persas: fazei como quereis que vos façam. Fazer para nós, fazer para os outros, como nós queremos que os outros nos façam. A regra dos persas. Declaravam os chineses. Os chineses é uma história milenar, né? O que não desejais para vós, não façais a outro. Vejam que está sempre no outro, na relação com o outro, o padrão de medida. Doutrinavam os hebreus: o que não quereis para vós, não desejais ao seu próximo. Os romanos já direcionavam a mesma regra, num sentido mais social. Então, o sentido do pensamento direcionado a um sentido da relação social que se deve ter para com aquele outro que também compõe a mesma sociedade. Todos os povos receberam a lei de ouro do nosso Cristo. Profetas, sábios, administradores, pensadores, né? Todos eles já vinham trazendo essa regra de uma forma bastante direcionada e no mesmo sentido. O próximo como ponto de medida daquilo que nós fazemos ao próximo
na medida que nós esperamos que Ele faça para nós. Porém, apegaram-se demasiadamente no recinto do templo, ficaram restritos àquele núcleo onde eles trabalhavam, onde eles pensavam, e confundiram-se no tempo em testemunhos fragmentários. Ou seja, essa exemplificação era fragmentária, ela não conseguiu ser de forma generalizada e em todos os momentos da sua vida. Eram momentos de inspiração ou de interesse, ficavam restritos ao seu templo, à sua grei, aos seus relacionamentos, e não faziam com que essa fosse uma regra absoluta e permanente nas suas condutas. Todavia, Jesus, e aqui começa a se estabelecer a diferença do porquê esta regra se humaniza de uma forma generalizada a partir da exemplificação que Jesus nos trouxe. Porque Jesus não apenas disse, ele também vivenciou todos os pontos da sua doutrina, todos os pontos do seu pensamento. Todavia, Jesus ensinou e exemplificou em plenitude de abnegação e amor a claridade das praças públicas para a humanidade inteira. Por que alcança a humanidade inteira? Porque ele não fugiu em nenhum momento, não deixou de exemplificar em nenhum momento na íntegra todo o seu pensamento. Ele era a vivência, antes mesmo de falar, ele já era a vivência daquilo que ele estava ensinando para nós. O ensinamento, então, de Jesus era muito mais pelo exemplo do que necessariamente ao que ele pregava, ao que ele dizia, ao que ele lecionava para aquele povo, para aquelas pessoas. Mas ele trazia, acima de tudo, na sua postura, no seu modo de ser, na relação com as pessoas, com o próximo, com o outro, a exemplificação na plenitude da aplicação desse pensamento. O segundo, portanto, semelhante ao primeiro, esta é a regra áurea, o amor ao próximo como a si mesmo. Mas em que tempo há de se aplicar essa regra? O tempo da regra. Qual é o tempo da regra? Façamos hoje. Façamos hoje o bem que queremos receber. Fazer agora e sempre. Esta é a regra. Este é o tempo de aplicação desta regra. Alimentaremos para com o semelhante os sentimentos que esperamos alimentar eles para conosco. Alimentar para o outro os sentimentos, ou seja, nós não temos necessariamente ainda, se nós fizermos uma autoanálise, nós vamos perceber que, na verdade, nós não estamos ainda investidos desse sentimento. Por isso, ele precisa ser alimentado. E esta é uma decisão não necessariamente do coração. Pode ser e deverá ser uma decisão racional, em que o pensamento, a lógica, nos mostra qual é o caminho. Mas para chegar ao coração, talvez precisamos alimentar esse pensamento. Fazer com que ele alcance realmente o nosso espírito e possa se instalar na nossa alma. Porque nós haveremos de reconhecer que ainda não conseguimos ser na íntegra, na plenitude, conforme Jesus. Mas este é o caminho. Alimentar para com o outro, alimentar em nós esse sentimento, dando-lhe a possibilidade de se instalar na nossa alma e se fazer valer. Pensaremos acerca do próximo somente aquilo que estimamos, pense o próximo com relação a nós. Ou seja, trabalhar nos pensamentos, nas ideias, e ter a coragem de saber pensar em nós aqueles pensamentos que não estão conforme o pensamento que nós precisamos alimentar. Saber perceber para que a gente consiga trabalhar esta ideia. Porque muitas coisas das quais nós vamos
nos constituir na nossa formação, nós temos que ter primeiro a ideia, o pensamento corrigido e adequado e encaminhado naquele sentido que ele precisa ser alimentado. Porque infelizmente nós somos dados a pensar de uma forma desregrada, sem responsabilidade, assim, e não vigiamos o que se passa na nossa alma. Então, a saber observar as ideias que nós estamos alimentando, para que se possa fazer um padrão e começar a corrigir esses pensamentos. Retifiquemos a tarefa do companheiro como aguardamos, porque nós somos muito aptos e muito rápidos a perceber os erros do outro. E às vezes, não é comigo mesmo, então deixa que faça, deixa que se estrepe, deixa que aprenda com o tempo. Não, vamos retificar da mesma forma que nós esperamos a nossa corrigenda, através da observação do outro. Ou seja, saber avaliar a situação e dar a dica para que ela possa fazer a sua própria corrigenda. Mas isso precisa ser feito conforme nós gostaríamos que o outro fizesse para conosco. Porque nós nos sentimos magoados, nós nos sentimos tristes quando as pessoas nos mostram os nossos erros e ficamos pensando, por que ele não veio falar diretamente para mim? Por que não falou para mim de uma forma que eu pudesse encaminhar a solução do problema? Não, as coisas são atiradas contra aquele que nos gera um certo desgosto. Então, precisamos retificar os outros, sim. Nos cabe esse dever quando nós notamos que o outro está falhando em algum momento, de alguma maneira, nos cabe, inclusive, o dever de colaborar para que ele saiba perceber o que está acontecendo. Mas como fazer isso? Da mesma maneira que nós gostaríamos que se fizesse para conosco, porque haveremos de concordar, nós também ainda temos algumas falhas no nosso proceder, nas nossas avaliações, nas nossas escolhas. E não queremos que alguém chegue e nos jogue na cara as nossas falhas. Nós queremos que venha conversar pessoalmente e nos dê dicas de como resolver essas questões de uma forma respeitosa. Então, esta é a forma que nós devemos pensar para com o outro. Consideremos o tempo. E o tempo é sempre, é agora, é já, é imediatamente. O tempo do trabalho, a opinião e a família do vizinho, tão precioso como o nosso. Consideremos, portanto, o tempo, o trabalho e a opinião das pessoas, da família, do vizinho, de todos, tão preciosos quanto o nosso. São tão importantes, por isso a corrigenda precisa ser feita com respeito e com carinho. Porque o tempo dele, o trabalho dele também é tão importante quanto o meu. A opinião e a família dele é tão importante quanto as minhas. E ela precisa alcançar esse padrão rapidamente, para que nós não continuemos a pecar com relação às suas escolhas, com relação às nossas próprias escolhas. E como sempre, conforme esperamos que se faça para conosco. Auxiliaremos sem perguntar. Como é difícil, né? A gente quer ter razões para fazer as coisas. Auxiliaremos sem perguntar. Lembrando como ficaríamos felizes ao sermos auxiliados sem que nos dirijam perguntas, sem que a gente tenha que estar criando razões, justificativas. Nós não precisamos cobrar das pessoas razões pelas quais elas precisam de ajuda. Ajudar em silêncio e com carinho, com respeito e com valor. Valor nosso e valor da pessoa. Quando nós falarmos no valor da outra pessoa, na importância que nós temos que levar essa outra pessoa ao próximo,
não estamos de maneira nenhuma achando que devemos nos desvalorizar ou nos sacrificar. Não. É no mesmo padrão. Só que o mesmo padrão que eu espero para mim é aquele que eu tenho que emprestar nesse momento de respeito e de carinho para com o outro. Fazendo sem perguntas, sem precisar fazer com que ele tenha essa sensação humilhante de ter que dar razões pela qual vai aceitar a nossa contribuição. Com certeza, ela gostaria que a gente deixasse o auxílio e saísse, sem pergunta nenhuma, para que aquilo que ele precisava estivesse ao seu alcance, sem que ela precisasse dar razões para que isso acontecesse. Que é, aliás, como nós esperamos que façam para conosco. Amparemos as vítimas do mal com a bondade que contamos receber em nossas quedas, sem estimular o mal e sem esquecer a fidelidade à prática do bem. Sem esquecer nunca a prática do bem. Amparemos as vítimas do mal com bondade, com a bondade dos nossos corações, que contamos receber da nossa parte, nas nossas quedas, que também temos, são naturais, sem estimular o mal, sem rir, sem achar graça do tombo que a pessoa levou, é controlar os nossos instintos. Será que não existe nada de bondade na nossa alma a ponto de apontar os defeitos do outro sem um mínimo de compaixão e de reconhecimento? É uma questão de saber analisar como é que nós estamos nos postando. Porque nós somos muito rápidos a cobrar do outro respeito e carinho. Só que para receber respeito e carinho, nós temos que merecer. E como é que se faz merecer? Praticando. Em dobro, muito mais valoroso do que aquilo que nós esperamos para conosco. Porque nós temos que construir essa situação, alimentar esse sentimento, para que ele possa ter valor real. Desculparemos incondicionalmente. É difícil, eu sei, mas nós precisamos aprender a desculpar incondicionalmente, sempre, as ofensas que se nos façam, endereçadas no mesmo padrão da confiança dentro do qual aguardamos as desculpas daqueles a quem, porventura, tenhamos ofendido. Ou seja, a medida, o padrão de medida é sempre o mesmo. Então nós nos ofendemos, nós ficamos carrancudos, nós queremos que alguém faça alguma coisa contra aquela criatura. Não é esse o padrão. Nós temos que perdoar 70 vezes 7 e mais 70 vezes ainda cada uma das falhas que o outro tiver para conosco, que é a única forma de nós estarmos alimentando o que há de bom nessa pessoa, para que ela própria possa perceber o mal que fez e que se corrija por si mesmo, por desejar esse bem também para com ela. Porque todas as vezes que nós nos ofendemos, nós mostramos aversão à pessoa e ela se sente atingida também. E nós estamos alimentando, portanto, o mau sentimento. Por isso a necessidade do perdão. Porque todas as vezes que nós perdoamos, nós mostramos para nós mesmos, em primeiro lugar, um bom sentimento. E estamos alimentando no outro o bom sentimento. E ela vai ser perdoada tantas vezes que vai perceber a necessidade de também ser perdoada. Então, alimentando o bom sentimento é que nós vamos chegar a resultados que precisamos alcançar. Conservaremos o nosso dever em linha reta e nobre, tanto quanto desejamos retidão e limpeza na obrigação daqueles que nos cercam. O dever na linha reta e nobre sempre, no mesmo padrão que nós esperamos do outro para conosco. Usaremos paciência e sinceridade para com os nossos irmãos na medida com que esperamos que todos eles
de todos eles, paciência e sinceridade junto a nós. Faremos, enfim, aos outros o que desejamos que os outros nos façam. E quando nós fizermos tanto isso, que a pessoa vai se dar por conta do que está acontecendo e vai começar a reavaliar a sua postura. É a única forma de nós contribuirmos com o outro na correção dos seus sentimentos, é não valorizando demais o erro, não alimentando o mau sentimento, mas, na verdade, alimentando o acerto, alimentando o sentimento de perdão, de compreensão, de paz, de misericórdia. Não quero usar palavras assim tão puxadas, mas alimentando esses bons sentimentos que nós já temos, já estamos começando a tomar contato. Agora nós precisamos alimentá-los em nós, que é a única maneira de nós plantarmos a sementinha do mesmo sentimento no coração do outro. Porque todas as vezes que nós reagirmos com rispidez, com raiva, com aversão com relação ao outro, nós estamos alimentando nele aquilo que nos provoca esse mau sentimento. O que é que nós precisamos alimentar nele? O bom sentimento. A única maneira de nós chegarmos até o coração dele é com o nosso bom sentimento, com o perdão, com a compreensão, com a paciência, com a corrigenda correta do tamanho exato que ela precisa ser feita e em silêncio. Com paciência e compreensão, porque nem sempre a pessoa vai compreender o que é que nós estamos tentando passar para elas. Mas para quem? Quem é o próximo? O próximo, em cada minuto, é aquele coração que se acha mais próximo. Começa ali naquelas relações mais imediatas, mais próximas. Ali é que tem que começar. Aquele é o primeiro próximo, o primeiro da fila, porque está ali, porque está presente, que se acha mais próximo do nosso por divina sugestão do amor no caminho da vida. Porque nós nos reunimos pelo amor. Então, nesse é que há a primeira aplicação do nosso perdão, da nossa compreensão, da nossa paciência, dos nossos bons sentimentos. Na via pública, é o irmão ou o amigo anônimo que partilham conosco a mesma estrada. Não precisa ser um amigo, ser um parente. Na via pública, nós encontramos tantas pessoas que precisam da compreensão, do respeito, da condescendência. No trânsito, na fila do ônibus, na fila do banco, no caixa do mercado, da pessoa que nos atende em qualquer situação, da pessoa que transita pela rua e passa por nós e às vezes precisa de um oi, de um como vai, ou simplesmente do nosso silêncio. Tem pessoas que nós encontramos na via pública e que o melhor que nós temos que fazer é passar reto sem que se faça nada, se diga nada, se cumprimente ou coisa assim, porque é assim que ela prefere, é assim que ela quer. Então, o próximo é aquele irmão que nós encontramos, aquele amigo anônimo, aquele que nos serviu, que nos ajudou e nós nem sabemos porque da onde veio esse sentimento, essa vontade de nos servir. Quantas pessoas contribuem conosco e nós nem ficamos sabendo? Quantas pessoas contribuem conosco e nós não sabemos quem é, de onde veio? Este é o próximo. Na esfera social, é a criança e o doente. É a criança, é o doente, é o desesperado, é o triste. As afeições e os laços de solidariedade comum para com todas essas criaturas. Com a criança que nós encontramos, com todas as crianças, é o doente, precisa de solidariedade, de compreensão, precisa às vezes que alguém fique um pouquinho. Esse é o nosso próximo, é o desesperado que precisa desabafar, precisa explodir, precisa aliviar um pouco o seu mundo interior, que às vezes é através de uma explosão de palavras, de sentimento,
E a gente tem que ter a paciência e a compreensão de deixar ela, como é que nós dizemos? Deixar ela desabafar. Deixa que fale. Guarda silêncio. Ouve até o fim. Se propõe a ouvir e mostra que essa caridade da paciência está presente e que o seu desespero não tem razão de ser. Que pode encontrar outras soluções, porque só no momento que as coisas se abrandam e ficam um pouquinho mais calmas, é que ela vai poder começar a pensar e achar soluções. Então vejam que uma pessoa em desespero, não adianta a gente tentar ajudar, tentar fazer, tentar dizer, tentar aconselhar. Deixa passar. Deixa passar um pouco, que quando ela estiver um pouco mais calma, nós podemos entrar na avaliação de algumas questões que podem ser úteis a este coração. Em toda parte, em todos os lugares, na vida, nas vidas de relação, no centro espírita, encontrarás o próximo buscando ter a capacidade de entender e ajudar. E nós, como espíritas, encontramos uma outra imensidão de próximos no mundo espiritual. E que precisam, às vezes, da nossa complacência, do nosso perdão, da nossa paz, da sinceridade dos nossos sentimentos, que buscam em nós a capacidade de entender e ajudar. Mais ainda daquele que se propõe a tarefa espírita. Esse que se propõe a tarefa espírita, e é uma boa exemplificação, é o nosso atendimento fraterno, essa pessoa que se coloca no meio público como espírita, é mais procurada ainda, mais buscada ainda, porque sabe que ali com certeza está a capacidade de compreender e de ajudar. Quantas vezes as pessoas dizem, tu é espírita, vem cá que eu preciso falar um pouquinho contigo. Nós espíritas, quantas vezes já nos aconteceu isso? Edson, Odilo, as pessoas descobrem, aquele ali é espírita, vamos conversar com ele um pouco. E às vezes vem uma torrente de sentimentos, de expressões, de choro. Por quê? Porque a pessoa precisa se expor para alguma coisa, para desafogar um pouco, e sabe que diante de um espírita há um nível de compreensão e que vai receber com certeza um bom sentimento. Auxilia-o com aquilo que possuas de melhor, com aquilo que possuas de melhor. Nesse momento tem que exercitar ao máximo o nosso espírito, porque nós sabemos que infelizmente não é grande coisa o que nós temos de bom, mas temos de bom sim, todos nós temos muita coisa boa guardada dentro do coração. E esse bom, essa benignidade, esse amor, essa paciência, precisa estar naquele momento ao alcance daquela pessoa, porque ela precisa. E porque, aliás, é o que nós nos servimos lá quando nós chegamos no centro espírita. Ou acham que nós, não todos, mas a grande maioria, e eu me incluo nesses, chegamos aqui no centro espírita por necessidade de esclarecimento, de compreensão, de um passe, de uma desobsessão, mas principalmente de compreensão e carinho. Havia problemas seríssimos, nós não tínhamos noção nenhuma de o que fazer com eles. Mas tinha um espírita que nos disse, tem calma, trata de aprender sobre ti mesmo, veja a realidade espiritual e as coisas começam a mudar de figura. E é assim que acontece. Nós vamos aprendendo sobre o mundo espiritual, sobre a relação com os espíritos. Aquele amor que partiu para a espiritualidade não está tão longe assim. Isso traz uma calma, uma confiança incrível aos nossos corações, quando alguém nos noticia que aquele que desencarnou, que morreu, que se foi, que se despediu, está logo ali. E às vezes orando por nós.
Isso faz muita diferença na nossa vida. E é isso que nos atrai ao centro espírita. É isso que faz com que a gente permaneça e tente dar essa notícia de novo a outras pessoas. Porque é diferente a nossa vida quando nós temos noção da nossa espiritualidade, do mundo espiritual. Os santos e os heróis ainda não residem na Terra. Por isso, talvez, a necessidade do auto-perdão, inclusive. Somos espíritos humanos. Estamos na condição da nossa humanidade ainda, mistos de luz e de sombras. E aqui é que começa o nosso exercício. Quando nós percebemos que ainda temos muitas sombras para serem corrigidas, iluminadas em nós. Mas temos também luzes que podem servir aos outros. Isso é importante saber também. O amor, o carinho que nós já temos para conosco e para com aquelas pessoas mais próximas, precisa se estender até um pouco mais além. Um pouco de egoísmo, bastante de amor, de inteligência e também de ignorância. Nós viemos aqui falar, versar, mas também temos um bom tanto ainda de ignorância. E a melhor lição que nós sempre tentamos deixar bem claro, todas as vezes que viemos a falar, é esse gesto de amor imenso à doutrina espírita e ao trabalho espírita. Esse talvez será, com certeza, a nossa melhor lição que nós emprestamos às pessoas. Por isso mesmo, reafirmou Jesus o velho ensinamento da lei: ama teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, deu esse amor que nós temos para conosco mesmo como medida do amor ao próximo. É o que o Espírito, quando ama verdadeiramente, encontra 1000 meios de auxiliar cada instante, e o próximo, na essência, é o degrau que surge diante dos nossos corações por abençoado caminho de acesso à glória celestial que nós tanto precisamos. É o próximo. Está ali o segredo da questão. E quem é o próximo? Aquele que nós encontramos na rua, aquele que mora ali ao lado, aquele que nos atende na loja, no mercado, no banco, na via pública. É o vizinho complicado, é o parente difícil, também temos. Lembrando sempre que nós somos o próximo de tantos outros. E que esperamos que Ele nos ame, tanto quanto Ele se ama. Essa é a regra áurea. Esse é o tempo de aplicação da regra áurea. E ali está a medida desta regra, o outro.